Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast, Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas, onde falamos sobre saúde, comportamento, sociedade, com uma pitadinha de humor. Eu sou o Glauco, e amor também. É, amor também. E ele é o... Júlio. Meu irmão Júlio. É. Nossa, a gente é bem Acho que eu parecido. sou parecida com ele. Júlio, qual que é o tema de hoje, pessoal? tema é aqui, ó. Pera. Você é médico. Tá se formando, saiu agora da faculdade, tá assim, pra onde eu vou? Que lado eu vou? seguir. Que caminhos da vida eu levo na medicina, né? Deixa a vida me levar. Não vai ser assim, não. Porque o tema de hoje... É 5, ó. Os 5 P's da medicina no futuro. E quem a gente convidou, Glauco? Tem que falar, né? Tem que Quem? falar. Sérgio Maia. Maia. Doutor, seja bem-vindo. Seja um prazer. É um prazer. Seja um prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. doutor. A sala é nossa. E fala um pouco sobre você, doutor Sérgio. Muito obrigado pelo convite, a Santa Cêutica aqui. Uma honra estar começando meu primeiro podcast. Vocês estão me estreando. Tô perdendo a virgindade com vocês aqui, hein? Já que você tá trazendo prazer, né? É o cara que falou prazer. E dizem que o primeiro nunca esquece. Não, com então, certeza. beleza. Inesquecível, mas tem que vir com prazer. É isso Bom, muito obrigado. Me apresentar rapidamente. Bom, né? Eu sou médico pós-graduado em nutrologia, endocrinologia e medicina do estilo de vida, né? Há 8 anos trabalho com medicina integrativa, essa medicina dos 5 P's. Aguarda que a gente já vai falar quais são esses 5 P's. Eu tô curioso. Calma. E tem uma clínica aqui em Campinas, a Go Clinic, que tem uma especialidade, né, de trabalhar com emagrecimento, performance, estilo de vida, tratamentos hormonais e longevidade, né? Eu tenho um slogan que eu falo, que é um médico para chamar de seu. A nutrologia e a endocrinologia me simpatizam enquanto especialidade, mas o que me encanta mesmo é trabalhar com o paciente como um todo, né? A gente sair daquela questão do órgão, da doença, né? Para poder trabalhar o paciente como inteiro, né? Íntegro, né? Então, hoje tenho a clínica, né, aqui em Campinas, a Go Clinic, né, que depois eu posso falar um pouquinho, né, de como eu criei, né, a Go Clinic hoje, ela é um braço da Go Health, que é uma marca que eu lancei lá em 2019, que é uma marca plural, que não é simplesmente uma clínica, mas no futuro ela pode ser qualquer coisa que realmente traga esse manifesto de oferecer ao cliente, ao paciente, uma experiência única e inovadora de autoconhecimento em saúde, bem-estar, estilo de vida e amor próprio. Perfeito. Como uma melhor versão de vida, né? A melhor versão de toda a sua vida. Então, hoje eu tenho, né, a Go Clinic e a Go Academy, né? Então, a Go Clinic, né, oferecendo essa experiência, né, para os pacientes que buscam saúde, bem-estar, estilo de vida, emagrecimento, né, equilíbrio da sua saúde física, mental e emocional. E também a Go Academy, onde eu tenho um curso, né, voltado para médicos que querem sair da caixinha, fazer um atendimento personalizado, com calma, humano, né, integral. Então, isso aí é um pouquinho aí da minha jornada, uma sinopse. O homem faz pouca coisa. Ele ficou falando pra mim, meu Deus. E serve bastante de inspiração, doutor, quando você faz os posts no Instagram, mostrando essa diferença. Porque todo mundo, às vezes, acostumado com a medicina tradicional. E você vê que vem ganhando mais força essa questão do tratamento individualizado. Com certeza, né? Tudo, eu acho que é assim, eu acredito que o mundo, né, teve uma mudança, né, de você não oferecer simplesmente um serviço ou um produto, e sim uma experiência, né? A medicina hoje no Brasil ainda ela caminha com passos, né, um pouco demorados ali com relação a ter essa visão de mercado, né? Que aquele indivíduo ali, aquele paciente, aquele cliente, ele quer realmente, né, receber um atendimento ali, né, em que ele se sinta acolhido, ele sinta que foi além do que simplesmente eu prescrever uma medicação, né, uma prescrição, e sim aquele olhar, né, que vai além dos olhos, né? É isso que eu falo para os meus alunos, né? A consulta, né, do atendimento personalizado, ela não dura 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, ela não tem um tempo de duração fixo. Ela dura o tempo do olho do paciente brilhar. O olho do paciente brilhou, acabou a consulta. É, porque não é aquela coisa, ó, você viu seu exame aqui, ó, toma isso aqui.
Exato. Não, tem até uma história que eu conto para os meus alunos, né? Minha avó foi uma vez num ortopedista do convênio, né? E ela estava com uma lesão, né, no joelho. Aí, primeiro que ela chegou lá na clínica, e aí ela estava marcada às 2 horas da tarde. E aí ela marcou às 2 horas da tarde. Quando ela chegou, ela falou assim, meu horário é às 2. Beleza, pode aguardar, dona Maria. Chegou uma outra paciente, meu horário é às 2 também. Aí ela falou, como assim? Será que é o mesmo médico? Outro paciente, meu horário é às 2. Tinham 3 pessoas marcadas com o mesmo médico às 14 horas, né? Depois de cerca de 30 minutos e ela ser a última a ser chamada, né? Tinha ali uma cadeira, mas ele nem falou, não, pode sentar aí, dona Maria. E escrevendo ali, né? E falando, dona Maria, o que eu posso te ajudar? Ah, eu tô com uma dor no joelho. Ele nem deixou ela falar, falou assim, eu sou especialista em ombro, toma aqui um anti-inflamatório, e aí pede para as meninas marcarem a consulta com o doutor especialista em ombro, e mandou ela embora, né? Aí ela foi até a recepção para poder marcar, e chegou e falou assim, eu não estou entendendo muito bem essa letra aqui. Ela falou assim, o médico ainda não chamou o próximo paciente, aí a senhora pode ir lá perguntar. Quando ela chegou ali na sala ali do médico, o médico falou assim, em que posso te ajudar? Né? Então, assim, nem reconheceu, né, o rosto dela, quem era, como era. Então, a gente vê, né, uma polarização ali, né, mesmo no setor de convênios, que eu falo que hoje, às vezes, o pessoal reclama tanto do SUS, né, mas a gente tem também os planos de saúde hoje, né, não quero trazer essa temática assim, né, muito política, mas... É importante entender que para você, né, para você buscar, né, saúde, talvez assim você já paga seus impostos com o SUS, mas um plano de saúde, né? Porque eu falo que eu faço essa analogia, né, que hoje a Go Clinic, o meu trabalho é como se fosse um mecânico e uma concessionária. Né? Você paga o plano de saúde para não precisar, né? Que é o seguro do seu carro. Seguro do carro, né? exato. Seguro do seu carro você paga para não usar, porque você não quer que ele bata, que ele quebre, né? Exato. Mas quem que cuida do seu carro? Quem que lava ele? Quem que coloca a gasolina aditivada? Quem que leva ele para revisão? É você. Mas hoje eu posso fazer isso por você. Né? De ir além do que simplesmente aquela questão assim, né? Eu tenho que ter esse seguro aí, porque se eu precisar, quando quebrar, vai que. Mas para poder ir além, né? A longevidade ali do seu carro tá no seu próprio cuidado. Ai, por que né? que tá dando esse problema agora? Você trocou óleo? Não troquei. Exatamente. Não, exatamente. Ô, doutor, e uma coisa que eu tava falando pro Glauco e pra você também, a sua história. Porque tem a sua história. E quando foi o start, assim, que você teve de olhar a medicina e falar assim, meu, porque eu vi seus vídeos e falei, meu, legal isso dele mostrar uma medicina diferente. Como é que foi isso? Eu acho que primeiro a história. Legal. E quando foi esse start, doutor? Que você tava contando a história da sua vida, o primeiro médico na família, como... O turning point ali é muito legal, né? Minha vida ali foram feitas, assim, de estalos ali, de viradas, que influenciaram, né, de início a minha saúde, o meu corpo, a minha saúde física, mental, emocional, né, a minha própria autonomia para poder tomar as minhas decisões e o controle. Falando um pouquinho da minha história, eu sou de Minas, né, vim com 4 anos aqui para Campinas, meus pais, né, filhos de dentistas e de vários profissionais da saúde, mas não médicos, né, então eu cresci numa família que eu falo que cidadinha de Minas ali, interior, né? Médico, político e padre são as autoridades, né? Então, aquela coisa de querer que o filho seja médico ou seja advogado, mas sempre minha família impulsionou muito, né, para essa área da saúde e tal, conta de estabilidade, né, financeira e também visibilidade, busca de reconhecimento. E aí, assim, na minha infância, quando eu mudei aqui para Campinas, né, eu sempre, né, fui meio que condicionado para poder não ter outra opção ou desenvolver qualquer outra habilidade, né? Igual eu estava falando para vocês, se eu fosse fazer um teste de aptidão com 16, 17 anos, talvez daria comunicação, marketing, administração, ou alguma coisa de humanas, né? Sei lá,
teatro, rádio, TV, mídias. RP, né? Relações públicas. Exato. Turismo. Turismo. Mas aí não passava na cabeça, né, do meu pai me apoiar ali, né, com qualquer outro tipo de curso que não fosse realmente a medicina. Então, desde os 10 anos que eu falava, né, queria ser médico. Aí todo mundo da família, nossa, que legal e tal. E aí passei com 17 anos na faculdade, fiz faculdade em Bragança Paulista. E aí as frustrações começaram a acontecer logo no meu primeiro ano de faculdade, né? Aquela carga de pressão e de trabalho, né? Hoje já mudou um pouco, mas você entra numa faculdade de medicina e você é muito pressionado, fisicamente e psicologicamente, né? Os trotes ali, né? A questão da hierarquia dentro da medicina, né? Que nós somos Deus e o resto é subcurso, são cursos menos privilegiados e tal. Então existe muito, né? Existia mais, porque hoje, né? A violência, né? Física e emocional ali, né? Já não está sendo, né, mais tolerada. Não né? cabe também. Mas eu sofri muito ali, né? No meu primeiro ano de faculdade, mas, né? Tinha que persistir. É uma coisa que você entra, né? Num ambiente muitas vezes tóxico e abusivo ali, mas você vai, né? Porque seu pai tá pagando caro, é a única coisa que você faz da vida. E aí, assim, logo no meu segundo ano, eu comecei a falar, cara, eu não sei o que se é realmente a medicina que eu quero fazer, né? Não me conecto muito com muitas matérias, mas falei, tá no começo, né? Então, daqui a pouco vai melhorar. E já com uma segunda pressão familiar ali, né? De, putz, vai ser cirurgião, né? Vai trabalhar com cirurgia plástica, Meu pai é cirurgião bucomaxilo, ele é dentista, trabalha no hospital público aqui em Campinas, no Mário Gatti. Então, vinha meio que essa pressão. No segundo ano, de várias tentativas que eu fiz entre especialidades e ligas, não me conectando com nada, eu acabei encontrando uma associação, uma ONG, né? Que chama IFMSA, que é International Federation of Medical Students Association. Caramba. Para você que não fala inglês, Federação Internacional dos Estudantes de Medicina. O trava-língua. Mineiro sabe. Ô, Sérgio, se trava-língua aí, vai. E aí, eles têm, né, a maior federação de estudantes do mundo, né, com mais de 2 milhões, 3 milhões ali de estudantes espalhados pelo mundo, com um lema e um manifesto que eles falam, né, na ONG, que é pense global, haja local. Poxa, né? Que legal. E aí eles têm 3 bases de trabalho com os estudantes, né? Que é a base de humanização, então projetos e campanhas de saúde pública, direitos humanos e paz, né? E aí eu acho que isso aflorou muito essa questão, não, só né, você da falar, humanização. Caramba, eu já tinha... Nossa. Exato. E fiz, né, um trabalho voluntário, depois posso até contar, né? Eu passei um mês na África em 2020 fazendo um trabalho voluntário, então adoro essa questão, né, de humanização, de projetos e campanhas. A segunda vertente, intercâmbios, né? Então você ia para outras faculdades e aí você né, recebia alunos do mundo inteiro, estudantes de medicina do mundo inteiro. E soft skills, sobre desenvolvimento pessoal. Coisa que a gente não aprende na faculdade a nível intracurricular, né? E aí eu lá no 2º ou 3º ano, tendo uma aula de oratória, comunicação, programação neurolinguística. E aí eu me encantei, cara. Eu falei assim, cara... E aí eu mergulhei até o 5º ano, né, nessa instituição. Tive representatividade até internacional, nacional, viajei, fiz 6 tipos de intercâmbios, 4 assembleias gerais que foram nos Estados Unidos, Chile... viajei para Espanha. Então, isso me trouxe uma visão diferente daquela visão ali que a gente tinha do cavalo que não consegue ver 360 ali dentro da medicina. Mas chegou no 5º ano da faculdade, eu tive que sair dessa instituição por conta do internato, né? 5º e 6º ano você fica 100% no hospital, prática. E aí eu sempre fui gordinho, mas aí pesava, sei lá, eu tenho 1,75 m, pesava uns 85 quilos. Fui para 120 quilos no 5º ano por conta de estresse, depressão, compulsão alimentar, né? Quando deu esse boom ali, né? Eu falei, preciso procurar ajuda, né?
Fui para um psiquiatra primeiro, que me passou calmante, antidepressivo e ansiolítico, né? Na época nem falou sobre terapia, sobre autoconhecimento, né? Comecei a tomar as medicações, aquilo equilibrava meu emocional, mas não resolvia a minha perda de peso, né? Isso aí é na causa. Numa época que a atividade física era uma coisa mais de esporte e tal, eu não tinha habilidade nenhuma, porque, né, sempre fui péssimo em qualquer tipo de esporte, nunca fui uma criança atleta, né, física ativamente. E aí fui para uma endócrino, né, uma endócrino bem tradicional, uma professora lá da faculdade, que me deu uma série de medicações, né, pegou uma dieta da gaveta, prontinha, e falou, olha, vai fazer caminhada, fecha a boca, toma essas medicações. E as medicações eram assim, era uma para controlar o apetite, outra para te acordar, outra para te controlar a vontade de comer doce, a outra para poder soltar o seu intestino, a outra para você dormir, porque daí aquele tanto de medicação só deixava você só mais vai funcionar com acordado. aditivo, né? Gente. E aí eu me sentia, né, um boneco da Michelin, assim, né? Fazia... Exato. Ficava sanfona? E aí, um efeito sanfona, né? E aí chegou numa das consultas que eu ficava nesse ganho, nessa perda, ela tentava tirar a medicação, não conseguia. E aí ela chegou pra mim, que foi, assim, né, uma das consultas que mais me fez perceber e falar, putz, eu preciso mudar, né? E aí ela chegou e falou assim, olha, você é estudante de medicina, vai ser médico, não é uma coisa que eu falo pros meus pacientes, mas... Não é que eu não queira falar, mas engorda uns 10 quilos que você já vai entrar na possibilidade de fazer cirurgia bariátrica. Nossa, doutor. E aí eu falei, cara, eu tô com 23 anos, será que eu cheguei nesse ponto de fazer uma cirurgia, né, com graves consequências ali? Hoje a gente tem tecnologias melhores e tal, não tô aqui para poder falar contra a cirurgia bariátrica, tem as suas indicações, mas não para mim, uma cirurgia bariátrica estética, que ela falou, né? Aí eu falei, poxa, será que eu cheguei nesse ponto? E na época, dentro da faculdade, não se falava sobre prevenção, saúde, bem-estar. Era uma coisa mais saúde coletiva, que você ia pro posto de saúde, aí fazia as visitas, mas não tinha muito essa questão, né, do estilo de vida mesmo, né? Alimentação, atividade física, meditação, higiene do sono. Isso eram coisas mais intuitivas que você tinha que buscar, né? Quando a gente não tinha tanto acesso assim à informação em livros, ou autores, ou gente da nutrição, da psicologia, da educação física. Foi aí, né, que eu estava passando um dia aqui no Shopping Dom Pedro, né, no lançamento da loja do Mundo Verde, primeira loja do Mundo Verde. Eu sempre adorei inovação. E aí fui, não pode falar a marca aqui? Mas pode, boa, né? E aí passei nessa loja. E aí, quando eu tava no caixa, adorei a loja de produtos naturais e tal. E aí, passei no caixa, quando eu vejo um livro, né? Com um médico com roupa de centro cirúrgico, uma máscara assim. E aí, o título do livro, Os Segredos de uma Vida Longa, Dr. Vitor Sorrentino. Aí eu olhei e falei assim, putz, cara... com pijama cirúrgico falando sobre longevidade, o que é isso? Peguei o livro, isso eu estava no 5º ano da faculdade. Abri o livro, comecei a ler e falei, cara, o que é isso? Sabe quando vai, né, iluminando assim, né? E aí peguei assim o livro, comecei a ler e falei, cara, isso faz sentido. Então, hormônios, metabolismo, vitamina D, dieta low carb, jejum intermitente, tudo que, né, a construção de uma medicina de longevidade integrativa. E aí eu comecei a acompanhar, né, o blog dele e falei, cara, eu vou tomar essa decisão. E pela primeira vez algo da medicina me ressoou. Falei, trabalhar com saúde, com alegria, com bem-estar, com estilo de vida, né? Eu falo que a gente vem muito com esse manifesto de eu quero salvar vidas, né? O médico é um herói e tal. E aí eu vi uma conexão de salvar vidas de uma outra forma, não remediando e tratando doenças, mas trazendo um caminho de luz para a saúde, bem-estar e qualidade de vida. Perfeito. Naquele momento, né, com os protocolos que ele passava, que ele falava, eu falei, eu quero ser o meu primeiro case de sucesso. Falei, eu vou, né, aplicar esses protocolos, a maneira como ele, né, ensina ali, né, dentro desse processo, com daí outros médicos, né, Dr. Eli Ribeiro, Ítalo Rachid, que eram médicos que falavam bastante sobre longevidade. E aí, no final do meu 5º ano,
eu fui para as férias e aí emendei estágio letivo, então foram 4 meses que eu perdi 30 quilos. Caramba. Quando eu voltei para a faculdade, todo mundo falou assim, como assim, né? Quem é você, né? É o Sérgio. Não é o Sérgio. Quem é essa pessoa? E com esses 30 quilos, assim, eu eliminei não só um peso físico, mas eliminei um peso profissional, mental, social muito grande, né? Foi a primeira vez que eu me olhei no espelho e eu falei, cara, existe autoestima, né? Me senti bem, né? Coisa assim, né? Que vocês gostam de uma pitada de humor. Depois que eu emagreci, eu não tive mais chulé e CC. E eu descobri que aquilo tudo eram toxinas mesmo, né? No meu corpo. Porra, cara. E aí, assim, desses detalhes de intestino, bem-estar e sono, já não tava mais precisando dos antidepressivos, que não era só antidepressivo, né? Remédio pro estômago. Tinha tido uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho por conta de sobrepeso, né? Já tava mais movimentado, eu iniciei na corrida. E aí eu comecei a registrar, numa época que o Instagram tava começando a, né, movimentar. E falei, eu quero motivar as pessoas também a encontrarem isso, porque isso não tá numa medicação, não tá 100% serve ali. de inspiração, né? Exato. Poxa, caramba. E aí o 6º ano da faculdade, eu falei, putz, eu quero, né, já logo que eu sair, pegar o meu CRM, claro, tive que dar alguns plantões, já fui funcionário público, mas assim, fiquei 1 ano e meio dando plantões, mas já fiz no meu primeiro mês, né, de formado, o meu primeiro curso, Ciências da Longevidade, né, Dr. Ítalo Rachid, que estuda realmente reposição hormonal, tratamentos hormonais para melhora de qualidade de vida, né? E aí foi assim, né, aquela coisa do seu cérebro conhecendo uma nova medicina, né? Uma medicina que tem uma visão totalmente diferente, né? Que é essa medicina aí dos 5 Ps, né? Que a gente já vai falar. E aí essa mudança, né, trouxe, né, nesse primeiro ano que eu fiz essas pós-graduações, esses cursos, na minha vida foi muito rápido esse processo, né? E eu comecei a registrar e mostrar realmente para as pessoas, no começo ali, né, ao meu redor, sempre tentando pegar aquele manifesto da ONG, né, de pense global, haja local, né? Tem muita gente, eu falo isso muito para os meus alunos, né? Antes de dar uma volta ao mundo, dá uma volta na sua casa, dá uma volta na sua cidade, né? Antes de querer ter 60 mil seguidores ali, né? Trabalha os seus 1.000 seguidores, seus 2.000 seguidores. Será que essas pessoas conhecem o seu trabalho? Conhecem a sua história, né? Storytelling as pessoas se conectam com histórias, né? E aí eu fui construindo, né? Tudo isso, né? De uma maneira muito orgânica mesmo, sobre todos os meus esforços. Tive ali, a princípio, né? Um pouco de conflito ali, né, com as expectativas familiares com relação a ser o cirurgião, né, que meu pai sempre sonhou e tal. Mas hoje vem mostrar que, né, não a gente faz medicina não só estando no hospital, de jaleco branco, com sangue, salvando vidas, mas assim, todos os dias ali eu termino meu dia na clínica com uma sensação de dever cumprido e de ter transformado a vida daquelas pessoas ali, né? Eu sou muito grato porque os meus pacientes hoje são instrumentos de cura para mim mesmo, né? Eu estava até brincando com vocês, se eu tivesse qualquer outra profissão eu teria voltado a engordar, porque a obesidade é uma doença crônica, entendeu? Então, esse esforço, essa dedicação de estar sempre, né, querendo dar o exemplo, né, de ser o role play, né, o walk to talk, né, aquilo que você fala, você faz, né, e você acredita, realmente transformou a minha vida e mostrar que é possível. E hoje eu não só tenho empatia, mas lugar de fala para poder conversar com um paciente obeso, que muitas vezes sente, né, coagido, né, pelo médico que está ali falando assim, em outras palavras, cria vergonha na cara, né, fecha a boca, né, que existe muito essa questão, claro, né, existe muita manipulação daquilo que é uma gordofobia e tal, mas eu entendo, né, e eu chego pro paciente, eu falo, eu te entendo, eu já estive no seu lugar, né, eu sei que não é fácil, mas eu tô aqui com você pra gente poder seguir esse caminho juntos, né, a minha transformação, eu já te dou um spoiler, se eu conseguir,
Você você consegue. consegue também. E né? foi fácil, doutor? Porque todo mundo às vezes quer o, né, Glauco, o segredo rápido. Ah, doutor, me conta como é que você O fez, foi rápido. atalhinho, né? Esses 4 meses, qual o atalho E que você agora, utilizou? janeiro, de outubro para janeiro, começa a meta, né? O projeto. Deixar o Projeto shape. verão. O projetinho, eu quero meu projetinho de verão. Eu Vou brinco ver, que eu falo que o calendário do procrastinador, né? Ah, mano, ele começa em gostei. outubro. Calendário do- Outubro? Outubro. Outubro. Porque daí começa já, né, movimentação, final de ano, então projeto verão. Aí, esse calendário ali é frustrado já no começo de dezembro, porque happy hour, Porra, panetone, já chocotone. Aí, esse As ano festas. foi péssimo o projeto verão, porque Copa do Mundo, um tanto de feriado, né? E aí, aquele processo, assim, né, de sair pela primeira vez, a questão de pós-pandemia, né, de sair ali da reclusão. Então foi extremamente desafiador, né? E aí eu vi até foto de gente que todo ano tá na praia ali no shape ali de maiô, de camiseta ali. Já não tava mais, já tava mais sem a tava camiseta. ali, O né? selfie já não tava rolando mais. Deu ruim o projeto verão Exato. esse ano. E aí a pessoa fala, não, ano que vem, né, os top ali, list do que eu vou fazer, né, do próximo ano vai estar ali emagrecer, né? E aí a gente vê, né, que ele coloca no começo do ano emagrecer 10 quilos, e aí depois ele vai ali com a borrachinha no zero ali, ó, e fala, tá bom, Então, o próximo ano 1 quilo já tá bom, né, pelo tanto que eu ganhei, E né? aí pula onda, e E pula, pula faz, onda e faz "Ai, promessa. meu Deus." E aí, janeiro, agora vai. Só que daí, né, não, né, chega janeiro, não vou fazer ainda a matrícula na academia, porque tem carnaval, e aí eu vou viajar. Aí, depois do carnaval, né? Isso Tem aí. mais ainda, continua. Glauco. Só que daí na adaptação, porque quando você volta, você não consegue ver resultado. Se ele não persiste até abril, maio, né? Ele não vai ver resultado. Você não tem essa estimulação ali. E aí, o que acontece? Junho começa o frio. Pra quê, né? Pra que eu vou emagrecer? Pra que eu vou mudar? Tô bem aqui, né? E uma das coisas que mais, né, assustaram durante a pandemia foi que as pessoas usaram só moletom. Então, elas não tinham a noção do quanto a calça tava apertada, né? E aí, no frio, você coloca a roupa, né? fica de Então, boa, não precisa. tranquilo. E aí, passa o inverno e começa de novo o projeto verão. A linha do procrastinador. a linha do procrastinador. Esse ciclo Mas, bom, já faz um vicioso. slide Eu vou sim, fazer já isso deixa, aí. viu? A linha do procrastinador. Exato. Não, tem um post, depois eu mando pra vocês, que tem assim, janeiro, fevereiro, março, abril. E aí a pessoa fala assim, meu, essa pessoa sou eu, né, mesmo. Ele tá falando, eu tô aqui. Tá se identificando. É porque na realidade né? o Júlio é o contrário. A gente sempre foi atleta, jogava basquete, rock. Não Legal. é o de cavalo, tá, pessoal? De patins. o de patins. Não é de gelo. Não, Infelizmente, não é de gelo. E depois, Até um abraço pro nosso time. Concorde, ó, galera. a questão é que aí para tudo, veio pandemia, e aí a gente veio... E teve alguma época dessa fase que um ficou mais gordo e outro mais magro? A gente sempre E aí foi- foi mais fácil de identificar, né? Só que aí a gente tem, quando um não tá... Legal, o outro não fica legal. Tem mais essa Entendi. conexão, É, né? tem, Tá né? falando Não com a minha sei os noiva outros ontem. né? Eu falei, As irmãs ouçam, né? Tem, Aquela mas, coisa, mas né? tem uma conexão. Se ele não tá legal, eu sei que ele não tá legal. E aí fica difícil pros dois. Aí eu emagreço e falo, puta, você tá mais cheinho, fica... Aí ele emagrece e eu falo, pô, não vou... Não precisa nem de espelho, né? Mas eu não sei, a gente conhece poucos gêmeos, mas eu e ele, assim, é uma união que chega a dar nojo. Entendi. Quem conhece Chega a dar sabe, nojo, né? Univitelíneo É, mesmo aqueles- na... Minha mãe fez simpatia, Certo. banana Felipe, junta, rezava, e a gente veio de acidente de percurso, doutor. Entendi. Então foi. Mas por isso que me chama a atenção a sua história, porque eu falei, pô, vou falar isso pro doutor Sérgio. A história dele é maravilhosa, e a nossa é o contrário. A gente era do esporte, de repente cai um pouco. E todo mundo sofreu muito com a pandemia, né? Do dano. muito. E é igual você falou, 2021, se for pra gente parar pra pensar, não podia sair tanto assim, né? Frequentar restaurante, o ano novo foi mó gente que foi pra balada e agora voltando ao normal. E aí, voltando, doutor, você falou, não é fácil, né? Eu falo que assim, o meu resultado foi rápido e efetivo por uma pílula, né? A principal medicação chamada motivação. Motivação. Né? Motivação. Eu falo que o meu paciente, ele sai, né? Às vezes ele chega e fala assim, já passei com vários médicos, já tomei isso e aquilo. Eu falei assim, a gente vai usar a mesma medicação, o mesmo protocolo, mas
o mesmo suplemento ali, mas tudo que você fez com outras pessoas, você não fez comigo. Porque eu vou te trazer um adicional da motivação do acompanhamento desse atendimento personalizado. Eu falo que dentro daquela cápsula que eu mando manipular os ativos, vem informação, conhecimento e motivação. A pessoa, ela toma, mesmo, né, esperando ali, né, às vezes demorando 10, 15 dias para fazer efeito a medicação, na primeira cápsula que ela toma, ela fala assim, já tô diferente. Já tá fazendo efeito. Ela sai ali, né, já com 50%, né, da cura, da dor ali dela, já aliviada na consulta. Por isso que é muito importante a gente fazer esse atendimento personalizado. Porque muitas vezes aquela dor que você ia conseguir sanar com um tratamento mais top do mundo, né, 50% a gente já conseguiria com esse acolhimento, né, sendo ali assertivo com a informação, com as palavras, com o acolhimento, com a reflexão, com o autoconhecimento. Então, eu acredito que, assim, mais de 90% do meu start mesmo foi realmente a motivação de pensar pela primeira vez nesse processo de autocuidado, autorresponsabilidade, autoconhecimento. Isso é muito importante. O paciente engajado, né, ele tem uma chance de resultado muito maior. E nessa época do ano, são as maiores taxas de desistência de tratamentos, principalmente tratamento para emagrecimento, mesmo os de sucesso, né? A pessoa já emagreceu, sei lá, 15 quilos, e aí ela passa por um final de ano em que ela ganha um pouco de peso, ela fala, não vou voltar no médico ainda, não vou voltar no nutricionista, porque eu perdi, eu ganhei esses 3 quilos aí, então eu quero recuperar. Só que nisso, ele não vai recuperando, ele não vai, né, tendo acompanhamento, ajuste de medicação ou ajuste da dieta, e aí ele perde. Ele acaba perdendo todo o resultado, né, reganhando peso por justamente não, né, estar ali uma boa adesão. Aí ele vira um procrastinador. Aí é um ciclo, aí né? Começa. Isso, o ciclo do procrastinador. Porque falam que o hábito, depois que você consegue mudar ele, mas se você não consegue manter, você volta 5 vezes pior. Não sei se isso é verdade, mas é meio que você não consegue voltar para aquele estado normal. Exatamente. Que coisa doida. O cérebro humano é muito... Seres humanos. E doutor dos P's? Vamos lá para os 5 P's. Só tinha uma antes. Então, não vai pedir um intervalo comercial. Intervalo, agora eu cortei ele. Vai. Não, mas já aproveitando, o intervalo comercial é ótimo. Pessoal, cadê os nossos patrocinadores? Que estamos assistindo, por favor, já dê seu like. Um oferecimento Santa Cêutica. Já se inscreva no canal, acione as notificações e, por favor, faça os seus comentários que a gente vai responder na medida do possível. Aí, e fala, se for fazer alguma crítica, sem coração peludo e sem letras garrafais. Nossa Perfeito? Senhora, Perfeito. Não, só uma coisa que a gente sempre faz a pergunta clássica, né? Sim. Então, que é o AC/DC antes do Covid e durante. A questão dos desafios, o seu paciente, você tem notado que antes do Covid era mais fácil, a orientação assim, e depois ficou mais difícil. O que você sente hoje? O comportamento. É questão de fácil e difícil. É questão de... uma questão, né? São mais resistentes, não sei, mudou isso? Não só isso, né? O Covid trouxe uma questão, né, de saúde mental muito, muito importante ali, né, eu acredito que para a questão, né, da obesidade ali, né, e para o aparecimento de algumas doenças crônicas, até mais do ponto de vista mental do que do ponto de vista físico, né? Só trazendo um dado ali, uma história, existem hoje 5 cidades no mundo onde são recordistas de centenários, chamam-se Blue Zones. Né? São 5 cidades no mundo que a pesquisa da National Geographic, que passou por todas as cidades do mundo, do globo, né? Colocou como cidades com recordes de expectativa de vida, né? É uma cidade na Califórnia, uma cidade na Grécia, uma cidade na Itália, uma cidade na Costa Rica e o recorde, né, do mundo, que é Okinawa, no Japão, né? E para vocês terem noção, né, até a cidade com maior expectativa de vida, onde a cultura é você ser velho, é você envelhecer, né? Se você chega para uma criança, você chega para um adolescente lá em Okinawa, ele não fala assim, quando eu crescer eu quero ser astronauta, quando eu crescer eu quero ser médico, quando eu crescer eu quero ser advogado. Não, quando eu crescer eu quero ser velho.
Quando eu crescer, eu quero ser idoso. Porque a cultura, a sua meta de vida é ser idoso, né? Porque o auge não tá nos seus 30, 40 anos, quando você atinge a sua forma física, e aí você faz o seu pico de grana, de estabilidade financeira e profissional. Não. O pico da sua vida está após os 80 anos. E para você ver que mesmo, né, recluídos, né, com a questão da pandemia ali, né, lockdown, distanciamentos, né, eles não tiveram altas taxas de Covid, mas a expectativa de vida diminuiu por conta do isolamento social. Os idosos começaram a ficar mais deprimidos, reclusos, sem conexão sociais. E um dos pilares da medicina do estilo de vida, né, que é um estudo com comprovação científica mesmo, medicina baseada em evidências para comprovar que comportamento, mentalidade, dividido em 6 pilares: alimentação, atividade física, manejo do estresse, higiene do sono, controle e abuso de toxinas como álcool, cigarro, né, açúcar, e conexões sociais, comunidade, amigos, rede de apoio. Recentemente, Harvard fez uma pesquisa mostrando que o segredo da longevidade estão na rede de apoio, nos amigos. Perfeito. Né? E eles perderam isso e a expectativa de vida diminuiu. Então, respondendo a sua pergunta, hoje o desafio, né, tanto que eu me aprofundo muito na questão do autoconhecimento, né, é o desafio mental e emocional, porque as pessoas realmente, mudando essa configuração, não só na questão do isolamento, né, mas por instabilidade financeira, a questão política, as questões dos obstáculos externos, né, atingiram muitas pessoas e também fisicamente a gente vê, né, que COVID, pós-Covid é uma caixinha de surpresa, né, a gente encontra hipotireoidismo, resistência insulínica, pré-diabetes, né, várias questões inflamatórias ali como sequelas, né, que influenciam, sim, na saúde. Então, esse novo olhar ali, né, que é um pouco mais desafiador em termos comportamentais, né, mas também físicos, traz essa diferença mesmo do paciente pré e pós-Covid. Pós-Covid, legal. Cara, bom, agora sim. Não, a produtora é explorando os 5 P's pra gente Legal. como é que é. O que é? Porque eu achei muito 5 legal. P's, né? O que é a medicina do futuro? Igual eu falei para vocês, né, o que me encantou, né, em conseguir ver provisionamento, né, ali enxergar o futuro, né, como algo que a gente vai construir no conhecimento, na educação e na cultura das pessoas é muito importante, né? Então, o caminhar, quando alguém me pergunta assim, qual é a melhor idade para poder passar em consulta com você? Qual a melhor idade para eu começar a prevenir doenças? Né, promover saúde. E aí eu falo assim, se os seus pais pensassem na sua saúde na fase pré-concepcional, quando eles estavam pensando, no caso de vocês, e no meu caso também foi acidente de percurso, né? Não deu para eles para planejarem. Mas começar, né, na fase pré-concepcional, tanto que eu tenho assim casais que começam a pensar na saúde do filho, né, porque a gente tem toda a questão epigenética, genética, cultural, fisiológica ali, isso né? Então não tem um momento, né, não, então vou passar para você quando eu sentir alguma coisa, quando eu tiver 35, 40 anos, 50 anos, não, né? E aí a medicina do futuro, que é a medicina para todos, né? Eu falo que eu sou médico de pessoas, né? Médico de humanos de 0 a 288 anos, né? Não atendo criança, né? Mas, assim, é uma medicina para todos, né? E baseada em 5 P's. Ela é preditiva pela capacidade de premeditar doenças. Então, hoje, dentro da medicina de precisão e toda uma análise genética e epigenética, a gente consegue ver as predisposições daquele indivíduo. Ela é preventiva pela capacidade de prevenir doenças. Promotiva, porque daí eu saio da ausência de doença. Saúde não é ausência de doença. Saúde é muito mais do que isso, né? Então, como que eu... Não só, eu falo que muitas vezes o paciente ele chega, ele fala assim, mas pelo menos eu não tô doente, né? Meu pai ele fala muito disso, assim, ele chega e fala assim, olha aí, né, tem um monte de amigo meu com mais de 50 anos, 60 anos que tá infartando, que tá AVC. Eu falei assim, qual que é o comparativo que você quer ter, né? Com o pior do que você pode ser ou com o melhor do que você pode ser? Eu não quero comparar com gente da minha idade que está pior do que eu. Eu quero comparar com quem está melhor. Então, a promoção de saúde, o terceiro P, né?
O quarto P é participativo, né? Então eu falo que o meu paciente hoje, na medicina tradicional da doença, o médico é piloto e o paciente é passageiro. Então o médico ele vai aonde o médico vai levar o paciente. Caramba. E ele não tem opção. Aqui, na medicina do futuro, o paciente é piloto. Ele que comanda ali a viagem dele. Eu só sou GPS, eu sou copiloto. E aí a participação dele é importante nesse processo, porque ele tem que se tornar responsável, né, e autonômico ali. Né? Ele tem que ter autonomia no cuidado de saúde dele. E por último, personalizado, individualizado. Então, preditivo, preventivo, promotivo, participativo e personalizado. Muito bom, doutor. Show! Não, e assim, quando você pega... O caso a gente visitando o médico, ou, né, como que eu falo, sendo paciente, sendo atendido pelo convencional, é aquilo, olha, tipo, vai. Falta muita empatia, doutor. Não, mas não, é que isso é interessante, que, de novo, você vê de uma maneira holística o paciente, mas a grande questão é, como que está isso hoje no Brasil? Ainda tem uma resistência da parte... Julgam você? Você falou do começo da faculdade, a questão do escopo, o modelo da medicina, né? Ainda tem uma resistência hoje. A gente está falando de demografia médica de mais de 477 mil médicos. Deve estar se formando agora mais 32 mil. Essa galera que está chegando, esse pessoal, ainda tem a mentalidade fechada? É resistente a por exemplo, essa medicina do futuro? Existe, assim, né, contrapontos de ideias para se discutir, né, a respeito, né, desse assunto que eu falo que é quase uma polarização ali dentro da medicina quase política, né? Quando eu chego para o meu paciente, ele fala assim, doutor, eu fui no meu cardiologista, no meu ginecologista, e ele viu sua receita e ele meteu o pau em você, né? Isso que eu ia perguntar. Porque como assim, né? Fazer reposição hormonal, usar esse tanto de suplemento... E aí eu chego para o meu paciente e eu falo assim, dentro da medicina a gente tem diversas religiões e um mesmo Deus. Cabe ao fiel, ao paciente, decidir qual linha ele vai realmente seguir e acreditar. Eu sou, né, o líder espiritual ali mais ecumênico possível. Você não vai me ver falando mal de qualquer outro profissional, né? Eu não preciso pegar e falar mal da conduta do outro profissional, sendo que a linha que ele acredita é aquela, né? Tem até um TED que eles falam, né, que nem é sobre medicina, sobre a questão do conflito de interesses e muitas vezes você tomar uma decisão que acomete a outra pessoa com medo, né, de alguma coisa acontecer com você ou para se proteger. Então a gente sabe que, por exemplo, foi feito um estudo, né, com remédio para colesterol, estatinas, tá? Não estou aqui falando mal que você tem que tirar a estatina da sua medicação. Eu vi um podcast do Dr. Sérgio, ele falou para tirar, para poder tirar. Aí ele vai falar desse médico, é o médico. Eu vou ver lá o Santa Cast. Já vi a receita daquele médico. Aí eu já vou escrever em letras garrafais. Exato. Tô brincando. E aí foi feita uma pesquisa para prevenção primária, ou seja, pessoas que tinham herança genética de alteração de colesterol ou que estavam com uma alteração de colesterol relacionada com alimentação e estilo de vida, né? E aí colocaram nessas 400 pessoas estatina, né? Dessas 400, todas tiveram redução de colesterol. Só que a criação da medicação para o colesterol, ela não foi criada simplesmente para reduzir colesterol, ela foi criada para reduzir risco cardiovascular, o risco de acontecer alguma coisa com seu coração, com seu sistema cardiovascular. Dessas 400, apenas uma teve realmente redução de risco cardiovascular e 10 tiveram efeitos colaterais. Só que para o médico, a chance, então, por exemplo, de 400, uma infartar se ele não entrar com a estatina, para ele prefere prescrever para as 400, porque daí ele tira o da reta. Se estiver passando essa uma das 400, ele vai, né? Sim, sim. E aí a medicina da doença vai muito bem, obrigado. A indústria farmacêutica, né, vai também muito bem, obrigado. E o médico que está ali, né, recebendo talvez ali um congresso, uma viagem e tal, também está prescrevendo, né, de forma ali deliberada ali a medicação. Então,
nessa questão ali da divisão de conhecimentos, né, daquilo que a gente acredita dentro da medicina, a gente vê um movimento realmente de especialistas, né, trazendo essa humanização, a medicina do estilo de vida, a medicina integrativa, mas a gente vê que é uma área separada, mais de pessoas que têm acesso, né, ali nos grandes centros, né, mas ainda existe um pouco desses conflitos, né, de falar, não, você não está doente, você não precisa usar suplementos, você não precisa tanto avaliar todos esses exames, né, o que você precisa é só passar no cardiologista, nesses preventivos ali gerais. Então, hoje no Brasil, né, formando quase mais de 30 mil, 50 mil médicos, é mais né? de 32 mil. Existe uma abertura maior, né, entendendo que muitos médicos recém-formados já não querem ter essa rotina, né, de desgaste de plantões ou residência e tal. Então, existe uma busca, né, a se trabalhar e se formar, né, nesse termo nessa área que eu falo que é de saúde complementar, né? Quando você vai ali para um médico e você está com uma doença, ele vai pegar e te dar uma roupa, né? Você está ali sem roupas, ele vai te dar uma roupa ou trocar a sua roupa. Agora, na medicina complementar, você tem, né, o óculos, acessório, o chapéu. Então, é uma coisa mais, né, do paciente realmente buscar além do que ele simplesmente encontra, né, naquele básico ali, em você simplesmente garantir que aquele profissional da saúde está falando que você não está doente, né? E nessas discussões, às vezes, né, muitas vezes eu vejo o paciente, como ele está muito informado, eu tive 2 horas, né, de consulta, eu vejo ele a cada 3 meses, muitas vezes ele chega e ele falou assim, doutor, né, quando ele começou a falar, né, sobre a sua conduta, eu já falei, eu preciso mudar de médico. Né? Eu preciso mudar daquele médico, né? Tá falando ou quando eu ia... ele falou assim, putz, porque o paciente, ele realmente acredita, né, naquilo que eu passo de informação para ele, né? Então, a informação, eu falo que é o seu maior aliado, mas pode ser o seu maior inimigo também, né? Principalmente quando a gente vai falar que a situação de saúde do paciente não está tão legal, tão interessante, tão saudável. Eu falo, até agora, né, você, né, se esconder ali das informações, né, que a gente vê aqui nos seus exames, que a gente vê obesidade, síndrome metabólica, alteração de colesterol, pré-diabetes, hipertensão, até então você não, né, identificar isso estava te trazendo um conforto, né? A falta de informação estava sendo um aliado, mas agora vai ser um aliado diferente. Para tirar você dessa ignorância, né, desse processo ali, sua cabeça, e abrir um pouco a sua mente. Porque hoje o paciente tem acesso a muita informação, né, doutor? Dá uma googada. Você recebe, às vezes, questionamentos. Doutor, eu vi no Google que isso aqui faz mal. Deve ser mais complicado para o médico. O médico também não tem uma vida fácil, né, doutor? Sim. Porque todo mundo vai lá, doutor, uma solução. Eu quero emagrecer, eu quero... E um milagre. E vai muita energia, Exato. né? É muito, muito doido isso. E o doutor falou da questão dos 5 P's, né? A questão da prevenção. Entra muito a questão da manipulação aí, né? As farmácias magistrais. Hoje a sua primeira opção é a manipulação antes da indústria? Eu trabalho basicamente assim, mais de 80% ali da minha prescrição. Primeiro que assim, o meu paciente, hoje a gente tem um dado que mais de 90% das consultas médicas tem desfecho com prescrição de alguma medicação, né? A minha primeira consulta, dificilmente eu prescrevo alguma coisa, porque o que o paciente ele precisa ali é mudança de comportamento. Aí ele vai, colhe os exames, quando ele volta, a gente já tem um ajuste naqueles 6 pilares que eu falei da medicina do estilo de vida, né? Dieta, atividade física, manejo do estresse, higiene do sono. E aí sim eu vou fazer uma prescrição personalizada, individualizada, né? Então, a manipulação, né? Hoje eu trabalho então com manipulação, né, de farmácias magistrais e também com farmácias especiais de injetáveis, né? Que são, né, suplementos, medicações estéreis, né? Com uma via de administração também muito efetiva, né, para a suplementação. E aí a manipulação ela te traz esse benefício, né, de fazer algo personalizado, individualizado, né? Eu gosto muito da relação, né, com as farmácias de manipulação, porque existe todo
essa busca, né, que a gente não encontra na indústria para estudar saúde, bem-estar, né, estilo de vida, Ativos emagrecimento, exclusivos, que são legais pra longevidade, caramba, formas farmacêuticas, farmacêuticas. Puta, isso. cara, isso é incrível, né? A adesão do paciente é muito melhor, não é? Muito melhor, e conforto, comodidade. Você vê que aquele sabor, aquele sachê, aquele comprimido, né? Eu adoro, assim, e o paciente, né? Eu lembro que enquanto todos os médicos passavam alguns hormônios por via oral, eu, né, já estava estudando ali a questão sublingual, de strip oral, que você tem toda uma absorção que não passa pelo fígado. Nossa, e aí eu lembro que legal. o paciente ele falou assim, eu tô me achando tão chique que eu chego assim na academia, aí eu tiro o meu strip de pré-treino, aí eu falo, seu médico passa strip pra você. Não é striptease, é strip. Striptease, né? Daí eu falo assim, strip, seu médico faz strip, né? Strip. Pra você. Não, o que é strip? Aí vira até uma propaganda. Strip, use você. Ai, Não, muito bom. e é interessante você mencionar isso, porque hoje acho que 6% dos médicos prescrevem produto manipulado. Porque não tem um trabalho... Na realidade, se a gente for ver, doutor, a questão da prescrição mesmo, você foi aprendendo como... não é na marra, né? Você foi aprendendo com a causalidade da vida que levou você à manipulação. Mas vocês não têm esse trabalho na faculdade. Não. Tipo, olha, alguém vai ensinar vocês a formularem não, o que pelo contrário, né? Você não pode prescrever medicação. Assim, hoje já mudou um pouquinho da cabeça, mas quando eu formei era assim, tem que passar medicação referência, porque genérico não presta. Né? Só que daí aquele médico ali estava muito mais condicionado, né, com o que a indústria estava falando ali, né? Então assim, você não pode prescrever outro similar e genérico porque não é tão bom quanto. E manipulação nem pensar. Né? Manipulação. Não passa, né, pela... Não, manipulação você não tem controle e não sei o quê, qualidade e tal. Nós trabalhamos com quem fornecia insumo, tanto para a indústria para manipulação. Não tem nem como, né, Juliano? Qualidade, a origem. Até tem insumos, doutor, que passa até um trava-língua aqui, ICP-OS, que identifica e quantifica a concentração de metais pesados na matéria-prima, tanto partícula por bilhão e milhão. Então, quer dizer, a matéria-prima hoje que chega para a farmácia de manipulação está num nível de indústria, certificada por FDA também. Enfim, estamos aqui também para promover a farmácia de manipulação, que tem muitos benefícios, que tem muitas, né, Glauco? Até quando nós jogávamos óculos, às vezes tinha amigos nossos que não sabiam. Quem é o matinho? É aquela... homeopatia. Homeopatia né? também. Aquela coisa artesanal. Não, imagina, tem isso para articulação. Nossa, tem isso pro cabelo. Não, cara, tem muita coisa. Fora essas formas. O strip. Mas, ó, e aí, doutor, voltando ainda pra medicina, só não fechar minha janela do índice, senão vou me perder. Entra aquela questão do prescritor, né, do médico. Ele também tem que estudar cada pilar aqui, né? Para poder fazer. Então aí tem que ter o quê? Uma habilidade comportamental que seria a soft skills. Como eu falei, né, para você lá, quando eu participava dessa ONG, né? E aí eu vi o quanto é importante, igual eu falo para vocês, né? A gente passou por um movimento dentro da medicina em que você, independente da forma como você era tratado, ou habilidade emocional, recurso de comunicação daquele médico, você estava ali para poder realmente passar com ele. Então você tinha, né, que aceitar a forma como você era tratado, porque aquela autoridade, né, ela entendia do assunto, então você tinha que respeitar. Às vezes até eu brinco, né, que os pacientes eles chegam e falam assim, não, porque o senhor e tal, nossa, desculpa falar assim, eu falei, não, fica tranquilo, a força do hábito, né, de falar o senhor, o doutor e tal, e aí às vezes o paciente fala assim, nossa, mas você é tão jovem, deve ser mais novo do que eu e tal, porque tem essa questão, né, e o médico, por ter essa proteção dentro da formação, né, muito, né, fundamentada pela comunidade médica, acredito que, né, a comunidade médica é muito unida, né, nesse aspecto de trazer a questão até das discussões de ato médico, do quanto, né, outras especialidades, outras profissões, na verdade, podem fazer algumas questões, mas em termos de você, né, ter essas habilidades, né, que todo profissional deve ter, né, a gente acaba não desenvolvendo, né, que são realmente as soft skills, né. Foi-se o tempo,
eu falo para os meus alunos que existem 4 tipos de paciente, tá? O paciente que ele busca autoridade, que é justamente esse paciente que ele vai ali para grandes centros, vai para um Einstein, vai para um Sírio-Libanês, ele vai para a Unicamp, para a PUC, porque ele tem alguma coisa, né, muito rara e que demanda ali uma coisa muito mais específica. Então ele quer ir com o bambambam, com o melhor, com o que tem mais certificados, com o que tem mais diplomas, quem é professor, doutor, que tem ali, né? E aí ele vai aceitar ser atendido de qualquer forma, né? E muitas vezes aquele cara, por ser pioneiro, ou ser o único, ou ter uma equipe, né, uma experiência muito grande, por ser muito bom naquilo que ele faz, ele não precisa, né, entregar, né, nada mais do que realmente o conhecimento dele. O segundo paciente é o paciente financista, né? Que é o paciente que ele quer economia, entendeu? Então, assim, se o meu convênio cobre, eu vou pelo convênio. Se tem no posto de saúde ali a medicação, eu vou ali, né? Porque é mais barato, né? Então, é uma pessoa, não estou querendo falar nem da condição, né, socioeconômica de ninguém, mas não é uma pessoa que coloca a saúde ali no topo da hierarquia de investimentos e prioridades, até realmente precisar. Até que dá ruim. Isso, deu ruim agora. Esses 2 tipos de paciente não é muito o público que busca realmente, né, saúde. E aí a gente tem os 2 principais pacientes, né, que buscam realmente saúde, bem-estar, qualidade de vida, saúde complementar, que é o paciente que busca experiência e o paciente que busca resultado, né? Ele não tá ali querendo ver qual que é o meu currículo, quantos diplomas eu tenho. Não. Ele teve ali uma referência, porque ele teve uma referência de alguém que indicou, ele viu alguma coisa na rede social e ele se conectou. Ele viu que o paciente teve resultado, falou, opa. Eu tenho até uma linha editorial, não sei se vocês viram nos vídeos, chama Essa Pessoa Sou Eu. Que eu conto vários sintomas, eu até coloco a chamadinha, depois esse cara sou eu. Porque eu vou falando sobre TPM, sobre depressão, sobre obesidade, sobre imunidade, sobre compulsão, sobre enxaqueca. E aí a pessoa, ela vê aquilo lá, ela fala, cara, essa pessoa sou eu preciso marcar essa consulta, porque se esse cara tá falando ali, né, identificando, contando essa história, eu me conectei com aquilo. E é esse resultado que eu quero, que eu busco, né? E é essa experiência. Resultado e experiência. E aí o médico, o profissional, para poder trabalhar com paciente de resultado e de experiência, ele tem que ter realmente as soft skills, né? Porque a medicina é muito hard skills, né? E hard skills é aquilo que você consegue quantificar, né? Quanto mais anos você estuda, quanto mais você devora artigos e cursos, melhor você se torna. E os soft skills são as habilidades qualitativas, né? Que hoje dentro da medicina está muito mais importante, tem mais espaço, mas a gente vê mais em mercado corporativo, isso business, que eu ia falar, né? business, só que o cara não quer, por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa que já tem um baita currículo, mas não tem QI, coeficiente de inteligência, mas não tem QE, coeficiente emocional, você não contrata essa pessoa. É preferível você, né, lapidar ela, formar ela, né, mesmo ela sendo crua, do que, né, pegar ela já pronta com alguns vícios e algumas limitações. Sim. Que ela não vai conseguir realmente desenvolver. Então, meu primeiro encontro com soft skills foi lá nessa ONG. E aí depois eu tinha um grande sonho de subir no palco do TED. Pô, show. Eu também né? tenho. Eu vi que você foi, né, cara? Ó, inveja branca. E aí, cara, eu criei isso pro universo e fui selecionado para poder fazer uma apresentação especial que chama Open Mic, que você não tem ali 30 minutos, você tem 2 minutos para poder falar sobre a sua ideia. Vender a ideia pra galera ali, né? E aí foi lá no Shopping Guatemi, eu falei sobre essa medicina do futuro, né? Eu começo a minha apresentação falando que a média de uma consulta médica hoje no Brasil é de 15 esse minutos. Esse eu vi. Achei 12, legal. 15 Achei minutos, muito legal. Né? E os principais desfechos de uma consulta médica é prescrição, né? Não é prescrição de medicação, não é prescrição de comportamento, informação, conhecimento, né? E aí eu falo que a medicina do futuro ela não vai combater doença, ela vai promover saúde, estilo de vida, né? Quando foi a última vez que o seu médico falou sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento com você,
né? Então... Não, eu não lembro, não. Não falou, né? Mas falar sobre outros assuntos, né? Porque o paciente, ele sai ali da consulta falando, poxa, né, isso aqui é uma aula, né? Tanto que a minha mesa é um quadro que eu vou desenhando assim para o paciente. E aí eu fui convidado, né, nessa plateia do Teatro Iguatemi, né, lotado, 500 pessoas, eu fui convidado para poder fazer um curso, uma escola de soft skills, né? Em que uma das bases, os 4 cursos dela eram oratória, comunicação e vendas, Legal. Inteligência emocional e produtividade. Agora pensa, nesses 4 pilares, que profissional não se beneficiaria dessas 4 habilidades? Total. Cara? Porque essas... Qualquer profissão. Porque essas habilidades, até o Fórum Econômico Mundial soltou, liberou um manifesto falando sobre as 13 soft skills. E é aquela questão, né? Quem tem essas habilidades é se tornar o melhor médico, o melhor farmacêutico, o melhor publicitário. E o segundo ou terceiro, que eu me lembro, era gerenciar conflitos, né? O primeiro é problemas complexos, o segundo é empatia, o terceiro tem criatividade. Não, tem muita coisa importante. Adaptabilidade. Mas isso que o doutor está falando é muito importante, até ele falando da formação, porque eu vejo que a parte acadêmica ela não consegue catalisar toda essa mudança no mundo que é contínua, principalmente de informação. E assim, eu não estou falando de informação lixo, não. Estou falando de informação que é valiosa, mas não entra. Tecnologia. Porque mesmo, você né? está fazendo uma grade, você está estudando uma coisa ali na universidade que provavelmente tem alguém num quartinho que já mudou. Então, se não abrir a cabeça, o que o doutor fez não, né? Tá mostrando aqui para quem está assistindo, quem está na faculdade de medicina, está saindo, não sabe para o que eu faço, será que eu só vou... Tá aqui, ó. Busquem, né? Busquem. E aí o legal foi que eu fui convidado para poder fazer o curso, né? E aí começa com os 4 pilares da inteligência emocional, Nós né? vamos colocar seu link lá do TED, pode colocar? Pode, Vamos claro, colocar com no TED, certeza, então beleza. com certeza. Então são 4 pilares, né? A inteligência emocional. O primeiro é o autoconhecimento, o segundo é a gestão das emoções, dos conflitos, a autogestão, o terceiro é a empatia e o quarto a sociabilidade. Quando eu entrei na 4ª aula, eram 8 aulas, a gerente chegou para mim e falou assim, olha, eu te convidei aqui não para você ser aluno, eu quero que você seja professor da escola. Aí eu falei, cara, professor, eu sou médico, não sou RH, administrador, não sou empreendedor ali, né? Nunca fiz nenhum curso ali de inteligência emocional. E eles falaram, não, o que a gente precisa é da sua comunicação. A forma como você se comunica ressoa muito com a escola e a gente vai te dar toda essa formação, né? Para você poder dar a aula. E aí eu comecei a dar aula de meio com hobby, assim, porque, né? Que legal, em questão de salário, essas coisas, mas pro meu próprio desenvolvimento e assim, mudou completamente, né? A forma como eu faço a abordagem ali. E acabei desenvolvendo, depois desse curso, para adaptar a questão dos soft skills, a minha metodologia de trabalho, que é o Wellness. Né? Importante. Já pode falar do Pode falar, ia pode perguntar. falar. Tinha o Mindfulness. Mindfulness, mas já entra a gente. Mas vai estar envolvido. O Mindfulness está envolvido um pouquinho? Tá, com tá, certeza. então perfeito. Com certeza. Essa metodologia, né, de abordagem que hoje eu ensino, né, para os colegas médicos e tal, chama Wellness, né? Que são 3 bases. O Wellness, né, o bem-estar, o estilo de vida, né, a medicina integrativa, a questão, né, da medicina preventiva, o fitness, que é a nutrologia, a parte esportiva, a performance, a estética, o emagrecimento, e o mindfulness, né? Então, são as 3 bases dos NES, né? Wellness, fitness. Nossa, o brasileiro gosta de... O nosso apelido quando era pequeno era os gringos, Era os né? Aí os NES. O Nenê, que um chamava o outro, não sabia o nome do outro, ficava o Nenê. Mas fica mais bonito, Wellness. Wellness. E em especial o mindfulness, né? Que é uma técnica que foi criada por um médico em 1979, em que ele pegou, né, algumas referências da yoga, da meditação, da parte, né, oriental ali, foi estudar na Índia, e ele trabalhava num hospital com pacientes com câncer terminal. E esses pacientes com câncer terminal era muito triste porque nenhuma medicação conseguia realmente tratar a dor daqueles pacientes. Já usavam morfina, bomba de medicações analgésicos e opioides, e aquela dor, muitas vezes neuropática, né, que é a dor produzida pelo cérebro, não se solucionava. E aí ele começou a usar
técnicas de meditação e de atenção plena com aqueles pacientes. E aí ele foi vendo os pacientes melhorando, né? Tendo analgesia com o poder da mente. E aí ele criou essa metodologia que é a ocidentalização da meditação e da prática de atenção plena, né? Que é você esvaziar a sua mente e conseguir ter ali, né, atenção plena num foco para poder realmente tirar, limpar, né, todos os processos físicos, mentais, emocionais e até espirituais de dores, né? Porque eu falo que tudo se resume, né, a uma dor, né? Meu paciente, ele me traz, né, ali uma dor, seja ela uma dor física, mental, emocional, é emagrecimento, é menopausa, é uma dor de estômago, é um intestino, né, disfuncional. E aí é muito importante a gente trabalhar com a questão da mente, né, e principalmente a questão da prática de atenção plena, porque é esse processo, né, que vai trazer esse paciente para a cura. Mesmo que seja uma questão preventiva, né, a prevenção ali do aparecimento de doenças e de dores ali vem de uma expansão de consciência e a questão ali, né, da prática de atenção plena. Poxa. Não, meu, é legal, né? Eu tô pensando aqui, né? A hora que o doutor já falou assim, imagina o paciente do doutor, chega lá, ele vai explicar tudo isso, eu vou ficar assim, caramba, olha tanta coisa que eu tenho que fazer, é muita coisa, é muita coisa. E o curso, quando que tem as próximas turmas? Como é que tá, doutor? Legal. Eu faço esse curso, começou como uma mentoria, né? Para alguns médicos que estavam buscando, né, realmente entender a forma como, né, vai fazer realmente um atendimento personalizado. E aí hoje a gente já está na 18ª turma, tá? Que legal. A próxima turma vai acontecer, já. isso, vai acontecer nesse próximo final de semana, dia 28 e 29 de janeiro. E temos turma aberta para março, né? Então, quem tiver interesse, né, médicos que querem, né, entender um pouco mais sobre medicina integrativa, atendimento personalizado, todos os protocolos, receitinha de bolo. O meu curso é muito prático, eu estava falando para vocês, né? Mas, né, de 90% hoje dos cursos para essa área, para a área médica, né, entregam só menos de 50% de prática, de você sair ali e conseguir realmente fazer. Mais né? teoria. Os outros 50% você tem que correr atrás no networking, né? E o meu curso é um networking dentro do próprio curso. Então, é no máximo 7, 8 alunos, ali uma média de 5 alunos. Então, assim, é um intensivão, 20 horas de curso ali dentro da minha clínica, vendo todos os recursos, todos os serviços ali, entregando de mão beijada o meu know-how, só para poder realmente a pessoa começar e replicar. E a gente começa com o módulo de soft skills e termina com o módulo de marketing médico, né? Que são muito importantes ali dentro desse recheio aí, que é o wellness ali da medicina integrativa, emagrecimento, tratamentos hormonais, implantes subcutâneos, terapias injetáveis, todos os protocolos ali bem claros e efetivos pro médico. E, doutor, essa questão de marketing, você finalizou, importante, como que é essa questão pro médico hoje? É delicado também, né? Quando ele sai da faculdade. Aí ele no vai seu precisar de curso ajuda. você já vai dar, como que eu posso dizer, não vai por esse caminho, não vai... Exato. Porque tem muito médico, né, que a gente visita e fala, né? ai, Glauco, eu entrar nesse... Não vou gravar, não vou fazer isso, ai, não sei, ixi, é E não muito tem mais chato. como voltar, né, doutor? Isso Mas veio pra ficar, né? Com certeza. Eu acho, assim, né? Existem muitas restrições ali do conselho e isso tem sido um longo debate, né? No quanto você pode realmente fazer propaganda, publicidade. Isso em outros países, assim, é uma coisa muito tranquila e a gente vê em outras profissões, né? Dentista, biomédico, pode postar antes e depois, pode fazer o seu marketing de uma forma muito livre, né? Mas eu acredito que assim, o marketing ele começa justamente com o seu marketing pessoal e a construção da sua própria marca, entendeu? Tem muita gente que fica assim, eu não posso, eu não tenho oportunidade de dar uma entrevista, eu não falo tão bem, eu não tenho Instagram bombado. Mas espera aí, né? A primeira etapa do marketing é o seu marketing, a sua construção profissional, mas do seu nome, da sua marca, né? A sua postura, a sua identidade e a forma de comunicação. Você já deu, né? Igual eu falei para vocês, você já deu a volta na sua própria casa, na sua própria cidade antes de querer, né, pensar em tráfego pago, em Instagram, em mídia digital, cara, né? E hoje ainda a construção do meu marketing é muito para um marketing de indicação,
né? Então, a todo momento, meu speech, né, meu discurso está muito alinhado para que todas as pessoas ao meu redor, as minhas relações, elas conheçam e saibam, né, de uma forma clara com o que eu trabalho, né? Então, antes de, né, ir para essa questão, pode publicar isso, não pode, né? Eu não consigo fazer o meu marketing porque eu não tenho oportunidade, porque eu não tenho uma boa agência, porque... Não, cara, investe no seu próprio marketing, no seu próprio autoconhecimento, nos seus soft skills, que com certeza, né, isso vai fluir. E aí, por exemplo, meu marketing digital, meu Instagram é um acessório, é um complemento. Né? Não é outros canais, exatamente. É porque todo mundo tá pensando, hoje eu entro no canal digital, já... Não, tem uma outra... É o meu cartão de visitas, entendeu? Porque aquele paciente que tá ali no meu consultório, ele não veio simplesmente, começou a me seguir do nada, porque aparecia ali no anúncio pago e tal. Não, é alguém que realmente viu, teve o resultado e falou assim, nossa, você tá diferente. Passa lá com o meu médico, segue ele no Instagram. Aí a pessoa olha lá, né? A minha história, né, os meus posts, o meu conteúdo, fala, putz, isso. Identifiquei, eu vou atrás. Então, essa linha do marketing tem essas restrições realmente, né? Mas se você faz isso, né, de uma maneira muito, né, humana, clara, transparente, sem agressividade, né? A gente vê muita agressividade, né? Não tem necessidade disso, né? Você pode trabalhar com algumas informações, né, mais assertivas que não te comprometam tanto ali, ao vivo ali com o paciente e tal, nas suas conversas, e não precisa, né, criar todo esse alarde, mas é importantíssimo, né? Importantíssimo. Poxa, chegamos ao final. Falo bastante, hein? Nós somos formados em faculdade de assunto. Mas nos 20 podcasts que vocês gravaram, acho que esse foi o que o convidado mais falou ou não? Não, já teve mais? Eu não sei. Eu acho que corta o microfone. Esse assento tem alguma coisa. Todo mundo senta aí, as pessoas falam. Não tem jeito. Mas é bom, porque é isso, doutor. É a ideia de mostrar o trabalho do profissional. Legal. E até uma forma do médico... de pacientes encontrar você também e saber dessa diferença da medicina, do que está mudando da medicina, né? A medicina do futuro. E tanta informação, né? Muito boa, pelo amor de Deus. Uma aula. Não, assim, cada um que senta, a gente vai aprendendo a sua história, né? Nos motiva. Legal. Sim. Saiba disso que você primeira coisa aqui, quando a Giovana pediu, olha lá o Instagram do Dr. Júlio Grau, ele tá falando aqui, eu falei, realmente dá um tapa na minha cara. Enfim, precisamos, os dois. Doutor, você quer dar um recado pro pessoal que está nos assistindo, tanto para os pacientes, aí viés do paciente, claro, para quem é estudante de medicina, saiu agora da faculdade, quer dar um recado para eles, assim, usar esse final aqui, esse grande finale, né, Júlio? Grande finale. O CTA, o Call to Action, né? Call to Action. A ação para esse pessoal, que a nossa missão aqui vai muito mais do que só aparecer, e sim levar informação de qualidade e sempre de um profissional, né, Júlio? Que tenha vivência e experiência, que não compartilhar conhecimento é um pecado capital. Não compartilhar conhecimento, oportunidade de experiência é um pecado capital. Nossa, filosófico! Nossa, você tá... Muito bom. Final do desfile, sabe que eu tenho que desfile? Beleza. Bom, aos pacientes, né, público leigo, né, invistam realmente na sua saúde, no seu bem-estar. Tem uma equipe, né, que possa contribuir para a gestão na construção do seu bem-estar, né? Muitos pacientes falam para mim, né? Você já entrou ali no meu custo fixo, na minha programação de investimento do custo fixo, porque a gente viu, e ainda mais aí com pandemia, que saúde, né, é algo que não consegue se comprar ali, né? Então, é muito importante você investir, não só investir dinheiro de passar com médico, né, com profissionais, mas investir tempo, investir, né, conhecimento, consciência, né, colocar isso como prioridade para a conta não bater ali no prejuízo no futuro, né? Hoje eu tenho a clínica, né, aqui no Cambuí, a Go Clinic, que tem esse manifesto, né, de trazer essa experiência, né, de autoconhecimento, né, saúde, bem-estar, emagrecimento, estilo de vida. Somos especialistas em tratamentos para emagrecimento, saúde, bem-estar, pausas hormonais, né, então tratamentos hormonais, terapias injetáveis. A gente tem na equipe, né, nutricionista, biomédica, eu como médico, mas estamos expandindo também para outras especialidades que também, né, são muito linkadas, ginecologia, dermatologia, psiquiatria, urologia.
E aos colegas médicos, né, ou os estudantes de medicina, lá atrás, né, quando eu conheci há 8 anos, né, e essa medicina eu entendi, né, que a saúde não é a ausência de doença e comecei a mergulhar nesse processo do conhecimento, muitas vezes eu questionei e fiquei muito balançado assim, putz, será que é isso mesmo que pode, né, evoluir e acontecer de ter essa expressividade ali para a gente poder conseguir trabalhar numa comunidade que entende e que prioriza realmente essa linha de trabalho, numa época que poucas pessoas faziam isso e muitas pessoas combatiam, falavam mal. Hoje a gente já tem um acesso, né, muito maior a pesquisas, né, outros profissionais, outros médicos que fazem, que acreditam muito nisso, inclusive muitos médicos, né, quando eu lembro que a primeira vez que eu fui num curso, eu me deparei com mais de 130 médicos de 30 especialidades diferentes, deixando de lado aquilo que eles estavam fazendo na medicina tradicional para poder estudar bases preventivas, né, largando ali 10, 15 anos Caramba. de trabalho, porque já não estava fazendo mais sentido, né? Então hoje, com essas oportunidades, e eu falo, né? Assim como eu falo para o paciente, né, que está ali no processo de emagrecimento, que ele pode sim conseguir, ele está com um exemplo ali na frente, aos médicos e aos colegas, né, que ressoam, né, que se conectam, né, com essa linha da medicina, persistam, busquem, né? Porque a sensação de realização é incrível. Retorno financeiro é muito bom, qualidade de vida. Hoje eu tenho, nossa, qualidade de vida muito boa. Faço os meus horários, não vivo de plantões, não tenho todos os finais de semana, tenho a liberdade de fazer os meus horários. Isso também é muito interessante, mas principalmente de ter essa realização, né, dessa contribuição. Somos todos, né, somos todos terminais, mas podemos escolher sermos imortais a partir do momento em que a gente deixa, né, um legado ali, né, quando a gente tem esse senso de contribuição na vida das pessoas. Obrigado. Poxa, perfeito. Obrigado, meu. Muito bom, obrigado. Gente, até o próximo episódio. Namastê. Tchau, tchau.